Você que está aí online, você que não me conhece, você chegou, você está no Grupo Valinhos, uma igreja para quem não gosta de igreja, e nós pensamos sempre que somos uma família estendida e entendemos que podemos caminhar assim. Nós estamos com uma série de mensagens chamada Reconectar, só estou repetindo para você que está online, porque quem está aqui já está saturado de saber. E na semana passada a gente falou sobre o que era igreja, o que era culto, e as pessoas saíram com a cabeça meio diferente. Se você não pegou, você pode assistir de novo, mas eu vou te dar uma palhinha. A igreja em si, ela surge como um desafio, a partir do desafio de Jesus. Igreja é como a gente conhece. Igreja é um grupo de discípulos de Jesus em missão no mundo. Não existe igreja sem a missão dela. Por isso que nós nos chamamos grupo, ok? Vem daí é o nosso nome de grupo. Então, a igreja é um grupo de pessoas, grupo de discípulos de Jesus em missão no mundo, para formar novos discípulos de Jesus. Mas com o tempo foi passando, no dia em que Constantino transformou todo o Império Romano em cristão da noite para o dia, num assinar de uma caneta, então acabou a missão da igreja. A missão da igreja passou a ser a manutenção, fazer a manutenção da fé de cada um. Depois, quando a gente vem para a Idade Média, a colonização do Brasil, a gente chega no ponto que a gente está hoje, missões passou a ser coisas que a gente faz, alguns fazem em lugares distantes, e nós vimos biblicamente que não é assim. Por isso, para diferenciar esse tipo de missão para longe e o sentido, para resgatar o sentido da igreja de missão, dá-se o nome hoje de uma igreja missional. Ok? Nós vamos falar mais sobre isso hoje. E o culto, o que eu faço quando eu venho aqui? O culto é a celebração desse grupo de discípulos que está se moldando à imagem de Jesus. Quando você vem participar de um encontro, você está praticando um exercício para a sua alma chamado adoração, outro exercício chamado comunhão. Você está shapeando, você está formando a sua alma. Então você não vem para um evento social. Você vem para a sua dose semanal de adoração comunitária, onde você está com os seus queridos irmãos. E esse momento você só tem aqui. Ou em outra comunidade cristã, mas só quando o povo de Deus se reúne. Então, por isso que é muito importante, a gente não pode trocar o domingo por qualquer coisa. Hoje eu quero falar sobre outro tema muito importante que dá pano para manga na comunidade, mas que nós precisamos reconectar a nossa mente a esse tema. Hoje, eu quero conversar sobre o serviço, o desafio de servir. Quando a gente pensa em serviço, a gente já pensa que o bicho vai pegar, que já vai ter coisa para a nossa cabeça, compromisso, um monte de coisa. Eu quero desafiar você a abrir sua mente agora, tá? Porque eu sei que você, quando eu falei a palavra serviço, já ativou algum gatilho em você, já lembrou de uma experiência não tão boa, e isso pode te desanimar. Mas eu queria que você me desse 30 minutos do seu tempo, 40 minutos no máximo do seu tempo, abrisse a sua cabeça, para que eu possa te mostrar o que Jesus pensava quando ele imaginou uma igreja em serviço. Beleza? Posso contar com você? Então vamos lá. Eu queria começar com uma frase. Não sei porque eu aponto para trás, mas... Estou aqui passando, filha. Está comigo? Tranquilo, está comigo. Fique em paz. Plantar uma igreja é ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas através da pregação do Evangelho. Olha essa frase. Plantar uma igreja é ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas através da pregação do Evangelho. Quando a gente participa do início de uma igreja, de uma comunidade cristã, a gente está participando de um movimento de Deus que começa na minha vida, começa na sua vida e transborda para a vida de outras pessoas, transborda nas suas relações. Então Deus não quer fazer algo somente na sua vida, Ele quer fazer na sua vida, mas Ele quer fazer a partir de você também. E isso está tão intrínseco dentro da ideia de igreja, que Paulo, quando vai falar aos Gálatas, Paulo fala: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. O que isso significa? O que Paulo está dizendo? Quando ele está dando uma instrução para uma igreja que está se estabelecendo, a igreja dos Gálatas,
lá na Galácia, ele está dando essa instrução e está dizendo para as pessoas, olha, você tem que tomar muito cuidado, porque a sua tendência natural, ou seja, a sua natureza humana, e a natureza humana, o que significa esse conceito? Natureza humana, na tradução do grego, é a palavra que a Bíblia comumente chama de carne, ou natureza carnal, que significa, no Segundo Testamento, significa o ser humano separado de Deus e dominado pelo pecado. Então, quando ele fala que a sua natureza carnal ou a sua natureza humana, ele não está dizendo que a sua realidade, quando ele fala assim, não, essa é a sua natureza, você é um ser humano. Não é isso. Ele está se referindo àquele ser humano quando é dominado pela desconexão de Deus. Sabe aquele momento em que você está tentando se controlar, você botou o bichinho interno na jaula, está tudo tranquilo, de repente aquela jaula vira de borracha, e aí a grade sai e você vai com tudo. Então, aquilo ali você está sendo dominado pela sua natureza carnal. Todo impulso que você tem forte, maligno, e não vem dizer que você não tenha, porque você tem, e eu também tenho, esse impulso nosso é a nossa natureza humana, nossa carne que está em nós. E Paulo sempre trata isso como se fosse assim. Ele usa a metáfora de dizer, você tem duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual, e elas estão em guerra o tempo todo. Já viu quando alguém faz algum mal contra você, e aí você fica bravo da vida, e uma parte de você quer esganar e a outra quer perdoar? Sim ou não? Já passou por isso? Sim ou não? Levanta a mão aí, pessoal, para saber que eu sou normal. Amém. Show de bola, gostei de ver. Dá vontade de esganar, uma parte quer esganar a pessoa. Você não quer que ela beneficie-se mais do ar. Manja? Você não gostaria mais que ela dividisse o ar que você respira. Tanta gente boa precisando, né? Mas a outra parte sua fala assim, cara, mas passou por uma dificuldade, passou por uma situação difícil, é complicado, vamos relevar. Essas duas posições, uma é a sua natureza humana, que é a natureza desconectada de Deus, e a outra é a sua natureza mais voltada para o Espírito, mais voltada para Jesus. Então Paulo fala, não use o fato de você ter uma natureza humana, carnal, não deixe que ela domine vocês, não faça isso. Não seja dominado por isso. Pelo contrário, o antídoto que Paulo usa, olha que loucura, ele fala assim, para você não ser dominado pela sua natureza humana, pelo seu egoísmo, pelas suas vontades, você vai servir os outros. Mano, não tem lógica o que Paulo está falando. Para eu controlar meus sentimentos malignos, de querer esganar você, de, como diz uma amiga minha, que eu não vou dizer se ela está presente ou não, mas eu tenho vontade de arrastar a cara dele no chapisco. Já ouviu essa expressão? Então, para você controlar esse sentimento, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Não parece lógico isso, mas vai fazer sentido já já. O servir uns aos outros é um negócio, cara, muito louco. Tem aproximadamente no Segundo Testamento 25 expressões, mais ou menos, okay? 25 vezes, que fala sobre esse serviço uns aos outros. E essa palavra grega sobre o serviço uns aos outros é a palavra alelon. Alelon. Então, o alelon é um conceito que tem dentro dele reciprocidade e disponibilidade. Tenta ficar comigo aqui nesse tempo para você entender o conceito, vai fazer toda a diferença no restante da reflexão. Paulo está dizendo que esse conceito do anelon, ele compreende a reciprocidade. O que é? Eu sirvo você e você me serve. Eu faço por você e você faz por mim. É um movimento cíclico. Tá? É um movimento cíclico, sem identificação de onde ele começou. Eu não preciso que você comece a me servir para eu servir você. Eu sirvo você enquanto você me serve, eu ajudo você enquanto você me ajuda, eu caminho com você enquanto você caminha comigo. Eu não preciso de um start, nem sei de onde esse start veio. O conceito do anelon é mais ou menos esse. É um convite à reciprocidade. Há uma vida comunitária que se desenvolve nessa reciprocidade. Paulo está dizendo, a solução para você ser uma pessoa melhor é você entender que você não vive sozinho, suas necessidades não são as únicas, e quando você está dentro de uma comunidade, que nós aqui chamamos de família estendida, e você entra nesse circuito do alelon, você começa a servir as pessoas, e essas pessoas começam a te servir, e isso vai fazer bem para você. Mas como que isso vai fazer bem? Calma, tem uma outra perna, a perna da disponibilidade. Então, a primeira perna no alelon é a reciprocidade.
A segunda perna do alelon é a disponibilidade. Eu me disponho a participar dessa reciprocidade. Então, nós somos convidados, segundo o que Paulo está dizendo aos Gálatas, para uma igreja nova como a nossa, nós somos convidados a experimentar essa reciprocidade e entrar no movimento com disponibilidade. Sacou? Ele nos convida a experimentar a reciprocidade. Eu quero te servir e eu vou experimentar isso. Eu vou ser disponível para isso. Eu quero experimentar a reciprocidade e vou entrar no movimento com disponibilidade. O que você está precisando de mim? Paulo fala que a receita é essa. Ele fala para a gente começar dessa forma. E esse é um conceito tão intrínseco na Escritura que quando você olha e vê textos lá do Primeiro Testamento, teve um cara, um profeta, chamado Isaías. O que é um profeta? Um profeta é um cara levantado no momento da história, antes de Jesus, e ele era a boca de Deus para as pessoas. Deus falava através dele. Teve um dia que o rei tinha morrido, o cara estava meio desesperadão, ele vai para o templo, e lá no templo ele pega uma linha cruzada. Ele vê a Trindade conversando, Deus Pai conversando com Deus Filho, conversando com Deus Espírito Santo. E nessa conversa, Isaías percebe o seguinte, ele pega essa conversa, ele entra nessa conversa, e essa conversa está dizendo o seguinte: em seguida, ouviu o Senhor dizer, quem é que eu posso enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Sabe o que Isaías está dizendo? Ele ouve Deus falando, cara, eu preciso de alguém. E Isaías fala, você precisa de mim, estou aqui. Por quê? O que está por trás disso? Deus usa pessoas disponíveis. O critério de Deus não é o seu talento para Ele te usar. O critério de Deus não é a sua vida passada para Ele te usar. Não são os seus pecados. Muito pelo contrário, se fossem nossos pecados, Deus não usaria nenhum de nós. O critério que Deus usa é pessoas disponíveis. Deus usa pessoas disponíveis. E essa resposta que Isaías está dando é uma resposta de quem quer entrar nesse movimento do alelon. Eu acho que a melhor forma para eu te explicar isso, nessa filosofia do alelon, lembra do circo? Quem já foi em circo aqui? Levanta sua mão, paga inteira. Aí, gostei de ver, todo mundo já foi em circo. Beleza. Eu vim de uma cidade pequena. Eu não sei se o circo aqui na cidade grande era assim, mas o circo na minha cidade era assim. Você entrava, tinha uma pessoa te vendendo o bilhetinho para você entrar. Você olhava para a cara da pessoa. Beleza. Lá dentro, no picadeiro, de repente vinha alguém vendendo a pipoca. Aí você via, eu conheço esse rosto. A moça que estava vendendo a pipoca é a mesma, a moça que estava vendendo o ingresso é a mesma que está vendendo a pipoca agora. E aí lá para as tantas, num show, de repente vem um malabarista, uma mulher andando em cima daquela rodinha, aquela que é uma roda só, aquela bicicleta de uma roda só, e você fala, gente, é a mesma. A mulher que vendia para mim a entrada é a que vendia a pipoca e depois estava num número lá na frente. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo que é o alelon. Você começa a servir, cada um começa a servir numa parte em diversas partes. Deu para pegar mais ou menos? Imagina a igreja. Então a pessoa que te recebe, a Fabi, por exemplo, daqui a pouco ela está aqui fazendo bom dia, te dando bom dia, daqui a pouco ela está aqui orando por você. Porque essas pessoas entram num circuito de reciprocidade e disponibilidade. Mas a grande questão que está em aberto até agora é como que isso cura a gente. Certo? Como que isso me cura? Como é que eu vou saber que se eu entrar nesse circuito de disponibilidade, eu não vou arrumar mais problema para minha cabeça, minha agenda está lotada. Calma que a gente vai chegar lá. Então, eu queria enfatizar isso para você. Perceba que o critério de Deus não é a capacidade ou o talento. O critério de Deus é a disponibilidade. É reciprocidade e disponibilidade. Deus usa pessoas disponíveis. Lembra que eu te falei lá no começo a questão da igreja missional, que é diferente, que é para diferenciar sobre missões, né? Que missões é alguma coisa que alguns fazem em lugares distantes, mas o conceito da igreja missional é trazer de volta a essência da igreja. O Ed Stetzer tem uma frase que ele diz assim, o que é ser missional? Ser missional é ser missionário no seu CEP. Onde eu quero chegar com isso? Que Deus te chamou para que você possa servir e entrar nesse alelon numa comunidade cristã e na sua vizinhança, aonde você está.
Deus desafia você a se dispor. Ah, pastor, você está de sacanagem, você não conhece minha vizinhança, você não conhece meus amigos. Tudo um chupim. Quanto mais você dá, mais querem. Você dá a mão, já quer o cotovelo. Sim, existem muitas pessoas assim. Só que se você botar essa régua, você se priva de experimentar o que Paulo está dizendo para nós. Certo? Então lembre-se disso. Ser missional é você ser missionário no seu CEP, aonde você está. O primeiro movimento do missionário ou do missional é o serviço. É servir as pessoas. É colocar os seus dons em prática. Como que você pode servir as pessoas que estão ao seu redor? Então, quando a gente pensa na comunidade, uma família estendida, quando a gente pensa em serviço, algumas coisas já vêm à mente, eu elenquei algumas aqui, espero que talvez para você venha. Uma das realidades a tarefa é sempre maior do que a disponibilidade das pessoas, sempre tem mais trabalho do que a gente disponível, mentira ou verdade? É sempre assim. Para você estar aqui hoje sentado, teve uma galera que chegou aqui às 8 da manhã e começou a montar esse espaço, teve uma galera que ensaiou as músicas, mal ou bem, do jeito que a gente canta, a gente ensaia antes, para dar o nosso melhor. A gente ensaia antes para dar o nosso melhor. A gente erra, mas a gente ensaia antes. Tem gente que acordou 6 da manhã para estar aqui às 8, para começar esse processo. Para você que está online, que está nos acompanhando, tem uma estrutura enorme aqui de pessoas que chegaram cedo para fazer isso, para poder transmitir. Então tem sempre mais trabalho do que gente disponível. E isso é complicado, porque a nossa vida não é fácil, a gente está cansado, e a gente vai pegar o domingo para arrumar mais coisa para a cabeça? Mano, é complicado. E aí, quando eu estou cansado e eu começo a experimentar essas coisas, a frustração de fazer sempre a mesma função e não ver ninguém fazendo a mesma coisa, ninguém se dispondo, gera feridas no meu coração. Gera feridas. É legal você ter o rosto da Fabi toda vez que você chega aqui no domingo. O primeiro rosto que você vê é dessa moça de máscara rosa, né? Você vê a Fabi. Mas por que só a Fabi? Por que você vê só a Fabi domingo após domingo? Percebe? Automaticamente, se eu estou no Alelon, se eu estou no circuito do Alelon, eu preciso me preocupar. Uma hora a Fabi vai cansar. Uma hora a Fabi não vai querer mais ver gente. E quando ela não quiser mais ver gente, porque todo domingo ela tem que acordar cedo, montar as coisas dela, montar tudo bonitinho para as pessoas chegarem, e não tem ninguém que reveza com ela, uma hora o coração dela vai se ferir. Mas ela é minha família. Eu não posso deixar ela nesse sentido. Eu não posso deixar ela assim. A minha esposa não assiste um culto, não adora um culto, sem estar sentada na frente do computador há 2 anos. 2 anos. Ela não tem com quem dividir a transmissão. Tudo bem, teve um tempo que era feito lá em casa. Normal. Mas agora a gente voltou. Então a gente precisa começar a pensar como família estendida. Eu não posso deixar os meus irmãos sozinhos. Eu sou chamado a servir. E Deus usa pessoas disponíveis, não os capacitados. Deus usa pessoas disponíveis. Toda semana a Dani cuida dos nossos adolescentes. Por que só a Dani? Por que só o Júnior toca a bateria? A gente tem que começar a pensar. As coisas não acontecem porque simplesmente no estalo de dedo a coisa flui. Não, porque pessoas decidiram entrar nesse circuito do Alelon. Só que para isso funcionar, eu preciso ter mais pessoas nesse circuito para que isso possa sarar o nosso coração. Eu vou te mostrar como isso vai sarar o nosso coração. Mas o meu medo é que quanto mais serviço eu tenho para poucas pessoas, isso machuca e fere o coração de algumas pessoas. E o que acontece? Quando as pessoas são feridas por servir e não ver ninguém servindo juntas, elas não querem mais servir, elas saem das suas igrejas e vão procurar uma outra igreja onde ela possa sentar e descansar. Essas pessoas que migram são aproximadamente 15% da população de cristãos numa cidade, segundo o IBGE. Essa população é chamada de desigrejados. São pessoas que estão saturadas de servir,
não aguentam mais e querem um tempo de descanso, porque aonde elas foram plantadas, naquele ambiente elas foram feridas, foram machucadas, porque todo mundo não entrou no circuito do Alelon. E isso as feriu. E algumas dessas pessoas não querem ver a igreja nem pintada de ouro. Mas nós não queremos que isso aconteça com as pessoas da nossa comunidade, porque isso não é saudável. Se torna uma máquina de moer gente. Concorda comigo? Outra coisa é que só falar não adianta. Eu posso falar muitas vezes aqui, motivar você a servir. Isso não vai tirar você da cadeira. E eu não vou gastar muito tempo, porque não é o que vai te motivar. E muitas vezes, para as participações, nós procuramos os líderes perfeitos. Esse tipo de pessoa não existe. Nós procuramos o parceiro perfeito para dividir a tarefa. Isso não vai acontecer. O serviço na comunidade é um trabalho que demanda várias mãos. Várias mãos. Outra coisa, dinheiro não é o caminho para resolver o serviço na comunidade. Quando a gente tiver dinheiro, tiver arrecadação lá em cima, a gente contrata alguém para ficar só na transmissão. Isso é uma ilusão. Por que eu não treino alguém a aprender a mexer com transmissão e computador e programas? Isso pode desencadear alguma paixão dentro de um adolescente, de um jovem, e se tornar uma profissão. Percebe? Quando eu percebo só, quando eu tiver dinheiro a gente resolve, isso é uma ilusão besta, isso não é legal. Então, na cultura, na nossa sociedade, quando a gente fala em servir a igreja, o que as pessoas logo vêm à mente? Quando eu sirvo a igreja, eu dou o tempo que me resta. Eu dou o tempo que sobra. Quando eu vou servir, é o tempo que sobra, porque todas as outras coisas são prioridades. Todas as outras coisas são mais importantes. Então, eu dedico só aquele tempo que sobra, aquilo que resta. Só que no Alelon, servir é um grande privilégio. Servir dá senso de participação comunitária. Servir é uma expressão do reino, é uma expressão da vida cristã, dá senso de utilidade. Pelo menos tem um lugar na sua vida em que você faz alguma coisa e você é realmente útil. E não só útil, você é valorizado pelo aquilo que você faz. Não tem nada melhor, ao contrário, não tem nada pior do que você faz um negócio bem feito e o miserável do seu supervisor, do seu patrão, do seu gerente, não fez mais que a sua obrigação. Mano, isso mata. Fala aí. Isso mata. Nós temos a necessidade de ser úteis, de fazer bem feito aquilo que nós fazemos. E quando nós não temos pessoas que reconheçam, isso dói nosso coração. O serviço é uma expressão do reino de Deus, é uma expressão da vida cristã e gera reconhecimento comunitário. Começa a cura aqui. Você passa talvez 6 dias ouvindo de alguém que trabalha com você que você é inapto, que você não sabe, que você não consegue, e às vezes você não ouve com palavras, isso é no olhar. Já experimentou isso? Alguém te olhar e com aquele olhar, o miserável te desqualificou, só porque te olhou daquele jeito. Acha que você não sabe fazer, ou que aquilo que você fez com tanto esforço não valeu de nada. Na comunidade, quando eu sirvo na comunidade, é um lugar terapêutico. Eu venho, sirvo, e eu olho cada detalhe. Cada semana, eu vejo a Márcia, quando se dedica na decoração, eu vejo ela fazendo um negocinho, pensando em algo diferente. Ela põe um negocinho na mesa, aí em outro lugar ela põe outro negocinho, ela vai. Por quê? Ela está servindo. E não tem nada mais gratificante, não que ela faça isso querendo buscar isso, mas como alguém no final da celebração fala, Márcia, ficou bonita a organização hoje. Ficou bonita a decoração. Dá senso de utilidade, faz a pessoa se sentir melhor. Sim ou não? Faz. E às vezes no seu trabalho a semana inteira você não tem essa palavra, mas na comunidade, como você serve ao Senhor e você está no circuito do Alelon com seus irmãos, aqui você tem essa palavra que cura e que sara a sua ferida. Mas não só aí. O serviço na comunidade ajuda a parear a sua pessoa com a sua persona. Caraca, falei grego agora, hein?
Show, né? O que é isso? A sua persona é tudo aquilo que você mostra para as pessoas. Você está vestido hoje de uma forma, você calçou, você vestiu, botou perfuminho, porque você comunica algo para as pessoas. Você quer comunicar algo para as pessoas, bem ou mal, é o que você quer comunicar. Isso que todo mundo está vendo é a sua persona. A sua pessoa é aquilo que você realmente é no seu interior. Tem pessoas que a sua persona é de uma mulher ou de um homem super forte, que aguenta todas as coisas, que você pode jogar, que ele ou ela resolve. Mas no interior, essa pessoa fala, não sei, por que as pessoas jogam tanto peso em cima de mim? Eu não sou tão forte assim, eu não resolvo as coisas. Mas o que ela comunica é que ela é uma pessoa forte, que ela é uma pessoa que resolve. E o contrário também, às vezes a pessoa parece muito frágil, ninguém dá bola para ela, e em casa ela chega e fala, cara, por que as pessoas não me dão responsabilidade? Por que as pessoas não contam comigo, não confiam em mim? Porque você é uma pessoa que tem uma persona. A persona é uma projeção social, ok? Quando você vem para a comunidade e você serve, por exemplo, vamos supor que você seja diarista, que você seja uma pessoa que trabalha em recepção, uma pessoa que trabalha como vendedora e que tem vários chefes. Aí você chega na comunidade e você é a líder do ministério de recepção, vamos supor. E dentro desse ministério, você tem empresários, você tem gerentes de grandes empresas, onde você comanda esse ministério. O que isso faz com você? Você não é tão ruim quanto as pessoas lá fora dizem. O serviço na igreja equilibra quem você é, a sua pessoa e a sua persona. E se lá fora você é cheio de elogios, várias pessoas batendo nas suas costas, dizendo como você é bom, quando você chega aqui, e você é liderado por uma pessoa, por exemplo, que é uma diarista, uma pessoa que não teve estudo, na sua empresa você é o cara, você é a mulher, mas aqui você é servo. Então a comunidade mostra para você que você não é tudo aquilo que eles falam lá. Percebe? Traz saúde emocional. Por isso que Paulo fala, não deixe que a sua natureza carnal deixe você subir. Deixe você se sentir, não ao contrário, para que você possa controlar quem você é. Porque muitas vezes, você já viu aquela história na greve dos aviões, há um tempo atrás, no aeroporto? Isso foi caso até na faculdade. Teve um cara que chegou no guichê, e aí estava tudo em greve e tal, acho que era a moça da Gol. O cara bateu no guichê e falou assim, moça, você sabe com quem você está falando? A moça levantou, subiu no balcão e falou assim, por favor, alguém aqui pode ajudar esse homem que ele não sabe quem ele é? Sacou? Sabe essa vontade que você chega e fala assim, você não sabe o que está falando? Isso é a sua natureza carnal, é seu ego. Quando você serve, você entende qual é o seu tamanho, quem você é. Por isso o serviço no Alelon é tão necessário na comunidade para trazer saúde para o nosso coração, para você não ser soberbo. Porque na sua empresa você manda em 100, aqui você esfrega chão. Está entendendo? Isso traz saúde emocional. O serviço, o Alelon coloca as pessoas na mesma condição. Eu não olho para você, eu me achando maior do que você. Eu não sou maior e não sou melhor do que você. Você não é maior nem melhor do que eu. Somos apenas pessoas diferentes, que têm dons diferentes para servir numa família estendida. Isso traz saúde para nós. Uma comunidade onde poucos trabalham para dar conforto ao todo, é uma máquina de moer gente. Uma comunidade onde poucas pessoas trabalham para o todo, é uma máquina de moer pessoas. O Alelon é um movimento cíclico que não identificamos seu início, lembra que eu falei? Mas ele teve um start. E o primeiro start foi na eternidade. O primeiro start de servir, de dar algo bom, foi quando a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conversaram e disseram, vamos criar a humanidade. Nós temos um relacionamento tão bom, vamos criar a humanidade para que eles possam se relacionar uns com os outros, se relacionar conosco. Esse foi o primeiro start de serviço, de prover algo bom para alguém. Mas aí o que a humanidade fez? Ouviu a serpente, não foi? E a serpente no ouvido da Eva falou assim, ó, se você comer do fruto, você não vai morrer igual Deus falou. Na verdade, se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Eles compraram a ideia, mas Deus tinha dito, se você comer, certamente você vai morrer. Porque a vida está ligada a mim.
Eles comeram, compraram a ideia da serpente e a humanidade se desconectou. Quando a humanidade se desconecta, Deus põe o plano em prova. Ele fala, eu tenho que resgatar essa humanidade, mas eu não posso fazer isso simplesmente perdoando os seus pecados, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Então eu preciso fazer algo que reconecte essas pessoas a mim. E essa reconexão vem através de Jesus, ser humano, homem, nascido de mulher, mas não de uma relação sexual tradicional. Deus implantou Jesus no útero de Maria, Maria era virgem, e ele nasce sem o pecado original. E ele vem viver a vida e mostrar para a gente como é que você deveria viver a sua vida. E ao final da sua vida, momentos no final, ele deixa uma lição fantástica. Ele chega lá em João capítulo 13, olha o que diz. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão, Iscariotes, a ideia de de trair Jesus. Jesus, essa é a parte mais importante, olha só. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então, se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Olha o que o texto diz no começo. Ele fala, Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Jesus tinha clara noção da sua identidade. Ele sabia quem ele era. E nada que acontecesse ao seu redor mudaria quem ele era. Nenhuma fala de ninguém, nenhum apontamento, nenhuma crítica de ninguém mudaria. Então, quando ele entende quem ele é, ele pode pegar a toalha, botar no ombro, se abaixar, servir e lavar o pé sujo do pessoal. Mas ele só pode fazer isso sem afetar a sua identidade, sem ele ficar com aquela vozinha na cabeça dizendo, tá vendo, você está servindo os outros, ninguém está fazendo nada. Você é o líder, você está lavando o pé dos outros. Ele só pôde fazer isso com tranquilidade porque ele sabia quem ele era. Você só vai conseguir servir as pessoas, você só vai conseguir ser uma bênção na vida das pessoas se você sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, qualquer vento, qualquer palavra, qualquer comentário, qualquer post na internet acaba com o seu humor, acaba com o seu dia. Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. Porque você não assumiu a identidade de que você é filho, filha amada de Deus, em quem Deus tem todo o prazer, que independente do que você faça, não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos, porque Ele te ama e pronto. Você é filho, filha de Deus. Agora, se a sua identidade é tão frágil, a ponto de um comentário, um post, um tweet de alguém, uma foto no Instagram, uma crítica, aquelas críticas anônimas são terríveis, né? Aquelas pessoas malignas que postam assim sem falar nome, já viu? Pessoas falsas são a pior coisa. Mano, dá vontade de bater, porque você não sabe para quem que a pessoa está falando. Mas você compra a ideia. E aquilo te destrói. Você nem sabia que era para você, te destrói. Por quê? Porque a sua identidade está fraturada. A sua identidade está frágil. E nesse ponto, você não consegue servir e não consegue curar o seu coração. Você só consegue servir e curar o seu coração se você sabe quem você é. E Jesus diz quem você é. Você é meu filho e minha filha amada, em quem eu tenho todo o prazer. Você não precisa fazer nada para eu te amar. Eu te amo e pronto. Essa é a grande sacada. Você sabe quem você é? E não só quem você é. Você aplica quem você é no seu dia a dia, com filhos. Quando o filho fica bravo, fala, não te amo mais. Ai, meu Deus. Você sabe quem você é? Quando o filho não te conta alguma coisa, você, meu Deus do céu. Quem você é? Não muda a sua identidade como mãe, não muda a sua identidade como pai, não muda a sua identidade como pessoa. Se a sua identidade estiver fixa. Agora, se você não sabe quem você é, se você não aplica quem você é nos mais diversos lugares, você fica vulnerável. E qualquer pessoa pode manipular você, qualquer vento tira você do centro. E aí você não consegue servir, porque você se sente inferior. Jesus só conseguiu servir sem se sentir inferior porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a sua identidade. O texto continua. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Eu sou seu mestre, sou seu senhor. Se eu, o Senhor,
E mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Já que vocês conhecem essa verdade, vocês serão felizes. Cara, Jesus está dizendo sobre felicidade. Ele está falando, você quer ser feliz? Entenda quem você é e sirva pessoas. Percebe que é a mesma circunstância que Paulo estava falando, sobre curar o coração e servir. Jesus está falando, se você quer curar, você quer ser feliz? Aprenda a servir. Uau! O que serviço tem a ver com felicidade? Tá entendendo? Entendeu a conexão agora ou não? Você tem que saber quem você é, entrar no circuito do Alelon, e quando você serve, você recebe e você é servido. Então você dá e você recebe. E Jesus diz, quando a gente pensa servir uns aos outros, você sabe o seu lugar nessa roda, nesse circuito. Eu estou servindo. Jesus deu o exemplo. Ele fala, ele começa o start, ele fala, você foi servido por mim primeiro. Então você pode servir a qualquer pessoa, porque você foi servido e servida primeiro. Eu servi a você com a minha vida. Eu dei a minha vida por você, para que você pudesse se reconectar com Deus. O primeiro movimento de servir, o primeiro start no Alelon, foi Jesus que fez. Então, quando você serve alguém, não é porque você é bom, é porque você foi servido primeiro. Quando você ama alguém, não é porque você é bom, é porque você foi amado e amada primeiro. Quando você perdoa aquele cafajeste ou aquela cafajeste, por que você perdoa? Porque você foi perdoada primeiro, você recebeu primeiro, você foi alvo primeiro. Por isso, da mesma forma que você recebeu, hoje você pode dar, porque você recebeu primeiro. E ele termina dizendo algo desconcertante, o serviço gera satisfação, ele fala, vocês serão felizes. E é engraçado que nesse episódio, já estou terminando, nesse episódio tem uma pessoa, que eu não li aqui, mas tem uma pessoa que contesta, quando Jesus pega a bacia e vai lavar os pés, quem contesta? Pedrão. Pedrão contesta e fala assim, Senhor, tu não vai lavar meu pé não. Não. Não, que isso? Tu é líder, rapaz, tu vai lavar meu pé? Que imagem que tu vai passar para as pessoas? E aí ele fala assim, Pedrão, o negócio é o seguinte, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Não, peraí, Jesus, não é assim também, né? Que é isso, né? Então faz o seguinte, lava minhas mãos, minha cabeça também, tudo. Pedro queria controlar a situação. Jesus fala assim, quem já está banhado não precisa, só precisa lavar os pés. Por que Jesus fala isso? Porque não tinha banheiro igual nós. Tinha chuveiro Lorenzetti. Não era assim. Eles tomavam banho nas casas de banhos e vinham a pé até o lugar de refeição, que nesse caso aqui eles estavam fazendo a ceia da Páscoa. Então, o que sujava? O pé. Então, Jesus só limpou o pé. Pedro queria controlar a situação. Mas Pedro foi tão impactado por isso, foi uma pancada no estômago, que ele aceita o pé ser lavado, porque ele falou assim, se você não entender essa lógica, você não tem parte comigo. Quando Pedro vai escrever a carta dele para a igreja, para ajudar as igrejas novas a crescerem, olha o que ele escreve, 1 Pedro capítulo 4, ele fala assim, cada um exerça o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse negócio foi tão impactante para Pedro, que na carta dele, na primeira carta que ele escreve, isso está, uns aos outros, o Alelon está presente, e ele instrui, sirvam, exerça o dom que vocês receberam para servir. Você recebe um dom para quê? Para servir aos outros. Para servir. O desequilíbrio no serviço faz nossas famílias pagarem um preço alto, muito caro. As igrejas muitas vezes perdem a graça e sofrem porque poucos servem. Mas se a comunidade inteira entende o seu papel, entende o seu serviço, fica leve, gostoso e harmonioso para todo mundo. E todo mundo começa a entrar num processo de cura. Sabe quando a gente está ceando, a gente fala relê o texto de Paulo, fala assim, cada um, pois, examine o homem a si mesmo. Quando ele está falando daquilo, sabe o que ele está falando? Ele não está falando para você olhar para a sua vida e ver se tem pecado. Seria redundante, nossa vida tem pecado. Ele está falando isso porque os ricos chegavam antes na comunidade, no dia da janta, no dia da ceia, comiam toda a comida e deixavam o resto para os pobres. Porque os ricos traziam as melhores comidas, então eles jantavam antes, e os pobres da comunidade, quando chegavam, com as comidas mais simples, não podiam desfrutar. Os ricos se enculharam com os ricos. E aí Paulo está falando assim, examine você a si mesmo. No contexto ele está falando isso.
Que história é essa de você chegar antes e comer? Comunidade cristã não é assim, não. Não importa o tamanho do seu bolso, não importa o tamanho da sua conta. Comunidade cristã não é assim, não. Pensa se você está sendo comunidade. É isso que Paulo está falando. Se você está dentro do Alelon. Percebe? É isso que ele está falando lá. E nós podemos servir na comunidade em várias áreas. Tem muita coisa que a gente pode servir. Por exemplo, você tem áreas, e não precisa tem áreas que você não precisa de capacitação para você servir. Você não precisa de tempo. Não, você tem áreas como estrutura, chegar aqui para arrumar as coisas, acolhimento, que é o que a Fabi faz, a interação online com as pessoas que estão conversando, o som, que hoje é o Pérez que cuida, a transmissão, música, a pessoa que coordena, que geralmente cai nas costas do Júnior, que é a pessoa volante, que todas as demandas do dia de celebração, não vem para o pastor, vai tudo para o Júnior. Aí o Júnior resolve todos os BO. Então tem espaço, imagina se todo mundo revezasse nisso, e a gente cuidasse uns dos outros nessas áreas. E nós temos as áreas que precisam de capacitação, e que a gente não abre mão de que tem uma pré-capacitação. Por exemplo, para você trabalhar na transmissão, é claro que você vai ser treinado. Você trabalhar na recepção, é claro que a Fabi vai te acompanhar em todas as áreas, mas tem uma área que a gente precisa de antecedente, que a gente não abre mão. Por exemplo, cuidar das nossas crianças. Eu não deixo qualquer pessoa cuidar das nossas crianças. Eu preciso de uma pessoa que tem um histórico, porque nossas crianças são nossas preciosidades. Nos Estados Unidos, para você cuidar de criança, você precisa apresentar os seus antecedentes criminais, sabia disso? Você tem que apresentar antecedentes criminais se você quer cuidar de criança. Eu não posso exigir menos de uma área tão importante. Então, essa é uma área que precisa de cuidado. A área da pregação, você precisa do ensino. Você pode estar aqui no meu lugar, não há problema nenhum. A gente precisa de um coordenador dos voluntários, pessoas que querem se voluntariar, pessoa que faz a escala, que monte tudo. A gente precisa de muita gente para fazer as coisas. Enquanto a gente não tiver essas pessoas fazendo tudo o que a gente precisa, nós estamos correndo o risco de nos adoecer. Isso não é saudável e não é isso que a gente quer. Para terminar, como que eu posso servir? Já que servir é bom, servir cura meu coração e me faz feliz, segundo Jesus falou, como servir? Primeiro, defina quanto tempo você quer ofertar a Deus. Porque o tempo você oferta a Deus. Quanto tempo você quer ofertar a Deus? Você tem que precisar pensar em que ponto da roda do Alelon você está. Só recebendo? Então você está deficitário. Só doando? Você também está deficitário. Você tem que estar dando e recebendo ao mesmo tempo. O contexto é para servir e ser servido ao mesmo tempo. Não podemos ter pessoas só servindo e não podemos ter pessoas só sendo servidas. Temos que estar dentro de uma reciprocidade. Claro que nós estamos começando uma igreja, tem mais trabalho, é mais complicado, mas a gente já pensa nisso para o nosso futuro. Então, defina quanto tempo você quer ofertar a Deus. Segunda coisa, entre no ciclo do Alelon. Quanto você quer ofertar do seu tempo? Quanto? Você quer dar um domingo para Deus? 2 domingos? Nesses 2 domingos você vai estar exclusivamente ofertando para Deus esse tempo. É o que você tem para dar? Tem gente que não tem espaço para dedicar talvez 1 ou 2, tem que dedicar os 4. Mas se você levantar e falar assim, eu acho que eu poderia ajudar o Pérez a operar o som, ele vai te ensinar. E o que a gente ganha com isso? Nossa igreja se torna mais saudável, você se torna mais feliz. Você começa a entender melhor quem você é. E nesse ponto, oferte sempre o seu melhor. É um domingo que você tem? Beleza, mas dê o seu melhor, com exclusividade. Faça o melhor. E 3, sirva com o seu melhor, com excelência. Primeira coisa que a gente tem que pensar, excelência é uma linguagem para a sua vida. Faça com excelência tudo o que você fizer. Deus deu o seu melhor, deu o seu filho. Fazer com excelência não é o mais caro, nem o mais bonito, é o melhor que você pode fazer. Entendeu? É o melhor que você pode fazer. Excelência é uma linguagem que comunica a disposição em fazer o melhor. Segundo ponto, primeiro, excelência. Segundo, organização. Deus é um Deus organizado. Paulo usa a metáfora do corpo
para tratar sobre a igreja. E o corpo é algo todo organizado, mão, pé, braço, o corpo é organizado. Deus é um Deus organizado. Então, pense, excelência, organização e, por último, constância. Deus renova suas misericórdias sobre nós todas as manhãs. Deus é um Deus constante. Deus não esquece de nós. Então, sirva com constâncias. Dê prioridade com foco e com responsabilidade. Isso cura o seu coração, cura a nossa comunidade. E não ache que você é pequeno demais, novo demais para servir. Tem uma igreja de um amigo meu, que é muito legal, que na escala dos serviços, as crianças fazem parte, elas estão na escala. Então, de recepção, as crianças estão. Por quê? Porque eles entendem que na formação desse pequeno discípulo, ele precisa entender o papel saudável do serviço. Você não é pequeno demais para servir, você não é grande demais para servir, e você não é novo demais para servir. O que eu preciso fazer para servir? Deus usa pessoas disponíveis. Apenas esteja disponível para esse processo, para curar o teu coração, ok? Vamos orar sobre isso? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos falar com Deus. Pai querido, nós precisamos reconectar nossa mente com o serviço saudável da comunidade, no Anelon. E eu peço, Deus, que o Senhor, com a Tua palavra, que foi ministrada nessa manhã, possa fazer frutificar dentro do nosso coração. Que fique aquilo só que o Senhor quiser. Aquilo que eu falei que não é do Teu agrado, que o Senhor tire. Mas que possamos surgir como uma comunidade que vive como família estendida, que serve como família estendida no circuito do Anelon, servindo uns aos outros, com reciprocidade e disponibilidade. E nós te pedimos perdão, Deus, se por acaso temos abandonado algum irmão ou irmã nas suas necessidades e dificuldades, nós não percebemos. Ajude-nos a perceber os nossos irmãos, a enxergá-los e amá-los. E por último, Deus, eu quero te pedir, se tem alguém aqui que foi ferido, que tem o seu coração amargurado, que ajudou, que serviu e que foi vítima de aproveitamento, que tomou um tombo, que confiou cegamente e foi traído, traída, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo, com seu bálsamo curador, possa passar nesse momento e curar nossas feridas, em nome de Jesus. Ministra, Deus, essa cura ao nosso coração, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.